Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre preto no branco, né, a situação atual dos negros no Brasil. Vamos nos questionar para onde vamos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a hegemonia dos Estados Unidos e sobre o problema das drogas. Bora lá? Ao assumir a presidência, Lula nomeou 2 negros para importantes cargos no governo. O compositor e cantor Gilberto Gil para o Ministério da Cultura e a ex-governadora do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, para o Ministério da Assistência e Promoção Social. Embora a herança africana seja tão importante quanto a europeia e indígena na formação da cultura e da nação brasileira, a presença negra em postos do governo é fato recente. Nosso primeiro-ministro negro foi Edson Arantes do Nascimento, Pelé, nomeado para o Ministério dos Esportes durante a primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso. Lula não só dobrou a proporção de negros no alto escalão do governo, mas também entregou a eles cargos de maior responsabilidade. Trata-se de um primeiro importante passo na construção de uma verdadeira igualdade entre negros, brancos e índios no Brasil. Entretanto, muito ainda resta a ser feito. Segundo o censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os afrodescendentes, os negros e pardos, constituíam naquele ano mais de 45% da população brasileira. Entretanto, dos 53 milhões de pobres existentes no país, 63% eram negros. O estudo mostrou também que os salários de negros e pardos representam em média metade dos salários dos brancos. Ao mesmo tempo, a taxa de analfabetismo entre os afro-brasileiros é o triplo da verificada entre os brancos. 31,5% entre os negros, 27,8% entre os pardos, 8,3% entre os brancos. No que se refere à média de anos de estudo, a situação se repete. Em 2000, os brancos tinham, em média, 6,6 anos de estudo. Os pretos, 4,6. Os dados mostram também a dificuldade de interseção do preto em postos de comando do mercado de trabalho. De fato, 79,8% dos empregadores são brancos, enquanto só 1,6% são negros ou pardos, 1,6%. Já em relação ao desemprego, os números se invertem. No segundo semestre de 2002, no município de São Paulo, o número de desempregados chegava a 23,9% entre os negros e 16,7% entre os brancos. Proporções semelhantes se verificam em todas as capitais do país. Em clima de muita alegria e descontração, Gilberto Gil, ministro da Cultura do governo Lula, canta e toca violão na cerimônia de posse do secretário do seu ministério em Brasília, em 15 de janeiro de 2003. O avanço do conhecimento científico, sobretudo na área das ciências humanas, pode dar segurança às previsões do futuro? Difícil dizer. Quantos pensadores poderiam antecipar, nos anos 50, de 1950, o desmantelamento da União Soviética, a caminhada da China rumo à economia de mercado, a revolução fundamentalista no Irã, a reunificação da Alemanha? E, o que é mais inquietante, quem poderia predizer a volta da guerra à Europa? Pensava-se que, depois da Segunda Guerra Mundial, os conflitos armados estavam com seus dias contados. A guerra era coisa de bárbaros, mas a barbárie voltou à própria Europa e as limpezas étnicas ressurgiram. É grande, portanto, o grau de incerteza, a divisão do mundo em países socialistas e capitalistas que muitos imaginavam eterno terminou quase abruptamente. E veio uma nova sensação, igualmente equivocada, de que a vitória do capitalismo era definitiva e a história chegara praticamente ao fim, como disse o Fukuyama, né? Não chegou, é claro. Apesar de todos os equívocos, porém, é possível avançar algumas hipóteses sobre o que nos reserva o século XXI. Trata-se de esboçar um cenário possível que permita definir linhas de ação. No século XIX, o centro do poder internacional estava na Europa, em especial na Inglaterra. No século XX, deslocou-se para os Estados Unidos. É possível que no próximo século retorne para o velho continente. Na verdade não, né? Vai para a Ásia. Entretanto, os países europeus têm pela frente grandes desafios. Os povos desse continente precisam se mostrar capazes de lidar com as diferentes tradições históricas e, ao mesmo tempo, assimilar populações de países mais pobres como as que saíram da experiência socialista. Precisam ainda coibir os conflitos étnicos e o nacionalismo radical, que retomam ódios tribais e práticas genocidas. A favor da Europa existem pontos extremamente positivos. A unificação econômica e a permeabilização das fronteiras podem desequilibrar o embate frontal contra a linguagem da pureza étnica e da limpeza racial. Os fortes estados criados na Europa centro-oriental durante a fase hegemônica dos partidos comunistas foram capazes de abafar, mas não de extinguir a grande xenofobia e os conflitos étnicos que sempre dominaram a região. Mas a convivência entre diferentes povos na Europa é ainda mais complicada. A criação de um bloco europeu extraordinariamente próspero e a flexibilidade das fronteiras tenderão a intensificar os movimentos migratórios para o continente, sobretudo pelo crescente fluxo de imigrantes da Ásia e da África.
Em época de pleno emprego, os imigrantes podem até ser bem-vindos, como foram os turcos na Alemanha nos anos de 1970. Em momentos de recessão e desemprego, a situação muda de figura. Crescem o ultranacionalismo, a xenofobia e o racismo. Ora, em fevereiro de 2003, o desemprego ainda continuava alto nos países membros da União Europeia, atingindo só na Alemanha mais de 4,2 milhões de pessoas, 11,1% da população economicamente ativa. O êxito da Europa dependerá também do que vier a acontecer com seus competidores mais próximos. A China estará talvez entre as maiores economias do mundo por volta de 2020. É a segunda maior do mundo, mas terá ainda baixa renda per capita, sim. O Japão conta com uma relativa estabilidade política, alto índice de investimento, mão de obra qualificada, dianteira tecnológica e uma vasta classe média. Mas o envelhecimento da população tende a reduzir o impressionante índice de poupança desse povo. A produção e comercialização de drogas e a lavagem do dinheiro do tráfico poderão tornar-se um dos principais problemas econômicos e sociais do mundo no terceiro milênio. Já era. Calcula-se que 20% de todas as transações realizadas no mundo atualmente se dêem em torno das drogas. 20% da economia mundial gira em torno das drogas. Só nos Estados Unidos, o narcotráfico faturou 63 bilhões de dólares em 2000. Na verdade, o comércio de drogas envolve uma ampla hierarquia social, pois começa nos pequenos vendedores e compradores, passa pelos circuitos empresariais, penetra em grandes instituições financeiras e corrompe autoridades encarregadas de combatê-la. Entre 50% e 70% do narcotráfico mundial é legitimado pelo sistema bancário do Ocidente. Muito dinheiro recolhido nas ruas e vielas das grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, passa pelos bancos antes de ser remetido de volta aos países produtores, onde se transforma em bens legítimos, em negócios e propriedades. Tem a lavagem de dinheiro também. Né? Na década de 1990, a lavagem de dinheiro do narcotráfico envolveu não menos que de 300 bilhões de dólares. Se nada for feito, esse valor se multiplicará rapidamente nas primeiras décadas do século XXI. Já multiplicou. A atividade criminosa é facilitada pela globalização, infiltrou-se na indústria de computadores, nas firmas de corretagem, na internet, transformou-se em importante setor econômico, embora à margem da lei, de países pobres como a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Os Estados Unidos são um país que conta ao mesmo tempo com poderio econômico e militar, com um avassalador poder de destruição e capacidade de projetar suas forças militares convencionais em qualquer parte do planeta. Esse poder de polícia planetária tenderá a crescer, como demonstra a intervenção das Forças Armadas norte-americanas no Afeganistão em 2001 e 2002 e sua mobilização contra o Saddam Hussein do Iraque em 2003. Apesar disso, a sociedade norte-americana está longe de resolver seus grandes problemas. A riqueza do país criou um estilo de vida que dá prioridade ao consumo sem limite, enquanto boa parte da humanidade não consegue garantir a própria subsistência. O problema racial e a pobreza se agravam. Agora, principalmente, o crime, a violência e as drogas se disseminam. Uma juventude que não encontra grandes causas pelas quais se apaixonar. Hoje encontraram, mais polarizado o ódio, instala-se a desesperança e a sensação de vazio espiritual. Os meios de comunicação difundem a violência e a degradação moral. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.